até o versículo 53. Lucas 24, 36 a 53. Mas o texto que nós iremos dar atenção são dois textos. Lucas 24, 50 a 53 e o domingo, o dia do Senhor, 18 do Catecismo de Heidelberg. Mas vamos para a leitura da palavra do Senhor. Lucas 24, 36 até o 53. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Versículos 50 a 53 nós já lemos. Primeiro texto. O segundo texto, dia do Senhor, 18, do Catecismo de Heidelberg. Esse dia do Senhor, ele está na página 75, das três formas de unidade, página 75, dia do Senhor 18, essa divisão chamada dia do Senhor. Nosso catecismo ele é dividido em 52 domingos, que refere-se aos 52 domingos normalmente que existem no ano. Então, a cada ano, cada domingo do ano, nós temos porção da doutrina bíblica a estudar. Dia do Senhor 18. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, e que lá está para o nosso benefício até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 47 e sua resposta. Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiro Deus. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, Ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e Espírito, jamais se ausentou de nós. Pergunta 48, sua resposta. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte.
Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como uma garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos aprendido nas terças-feiras aqui, no estudo do livro de Atos, o evangelista Lucas, ele não testemunhou os grandes atos da salvação operados por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno de 3 anos entre nós, antes da sua ressurreição e após a sua ressurreição. Mas Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele fez um apurado. Ele foi às fontes, ele foi àquelas testemunhas oculares, ele foi aos apóstolos, ele foi às mulheres que presenciaram o ministério de Jesus e acompanharam o ministério de Jesus. Ele foi aos evangelistas que no tempo dele já haviam escrito de modo ordenado e sistemático aquilo que eles puderam testemunhar e aprender tanto de Jesus como dos apóstolos dele. Então Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele fez uma verdadeira pesquisa historiográfica para poder confirmar a fé de um discípulo amado chamado Teófilo. As crianças que estão participando do estudo aqui nas terças-feiras estão aprendendo isso quando nós estamos abordando o livro de Atos. E como nós sabemos e temos aprendido, o livro de Atos, na verdade, poderia ser dito que ele é um segundo livro, porque Lucas escreveu Atos e escreveu o primeiro livro, como ele falou lá na introdução de Atos. E esse primeiro livro é o Evangelho, que recebe o nome dele de Evangelho de Lucas. E aqui no Evangelho de Lucas, nós temos a descrição, e a mais longa descrição, de como aconteceu a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Lucas, ele foi detalhista mais do que os demais apóstolos nessa descrição. Ele nos trouxe, de fato, informações que são ampliadas em relação às informações que foram trazidas a nós por Mateus, um apóstolo, por Marcos, que escreveu as Memórias de Pedro, e pelo apóstolo João, que foi também bem resumido sobre esses últimos dias do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos um relato fiel, feito por Lucas, feito por esse servo de Deus, movido, inspirado pelo Espírito Santo e que nós tomamos por verdadeiro. E aqui nós temos como se deu a ascensão de Jesus Cristo. E este testemunho de Lucas, ele é a base bíblica, a base teológica para que a Igreja de Jesus Cristo, ela confesse o que ela confessa no Credo Apostólico, no artigo de número 6 do Credo Apostólico. Eu peço que você vá ao Catecismo de Heidelberg, na pergunta 23. Fica na página 67, aqui do nosso livro das 3 formas de unidade. Nós temos aqui todos os 12 artigos de fé, quando a igreja cristã, e não uma denominação em particular, por mais antiga que ela diga que é, esse credo é da Igreja de Cristo e temos aqui esse credo reproduzido, porque é um credo da Igreja de Jesus e não de uma denominação em particular. E o artigo 6 desse credo, o 6º artigo, ele diz o seguinte: subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Veja, a igreja confessa que Jesus, ele subiu ao céu. E aqui nós temos o evangelho que Lucas, ele entregou a nós no seu evangelho, no seu primeiro livro, chamado Evangelho de Lucas.
E este evangelho para nós pode ser resumido em um título, e eu quero que vocês prestem atenção no título da pregação de hoje. O título é: O Senhor é assunto ao céu para nos abençoar. Nós confessamos que Jesus ele subiu ao céu. Isso está no artigo do credo. E essa confissão não é um mito. Não é como nós temos dos islâmicos o conceito de que Maomé ele foi assunto aos céus. Um mito. Uma imitação barata daquilo que Lucas ele descreve para nós. Não é uma crendice quando diz que a nossa irmã Maria, ela não morreu, mas ela foi assunta ao céu. Não há registros bíblicos de que nossa irmã Maria, ela tenha sido assunta aos céus. Mas aqui é o relato e o testemunho do Espírito por meio de Lucas, que o nosso Salvador Jesus, ele foi elevado ao céu. O texto nos diz que logo depois dele passar 40 dias, e você pode estar perguntando, pastor, onde está o texto que Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição? É claro que nesse texto não está, mas novamente na terça-feira nós temos aprendido. Abra a Bíblia, por favor, em Atos capítulo número 1. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ele não foi logo elevado ao céu, mas ele passou um bom tempo com os seus discípulos, ensinando-os e comendo com eles. Veja Atos capítulo número 1, o texto nos diz, versículo de número 1: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, referindo-se ao Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2 agora: Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ele passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Então notem que quando Lucas ele escreve lá em Lucas 24 o relato da ascensão de Jesus, logo após o seu encontro lá no domingo à noite, ele não está querendo que você entenda que foi assim. Jesus apareceu no domingo à noite, ele se apresentou aos 12 e depois de imediato ele foi para o Monte das Oliveiras e ali foi assunto aos céus. Não, Lucas ele resume, ele dá um resumo, ele faz uma história resumida e nós sabemos por outras partes das Escrituras que Jesus ainda passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Ele apareceu não somente aos seus discípulos, mas como nós aprendemos do apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Jesus ele fez diversas aparições. Os evangelhos eles mostram essas diversas aparições. Mas Paulo ele amplia o relato, ele amplia o testemunho das aparições ao Senhor. Veja, 1 aos Coríntios, capítulo número 15, a partir do versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele diz: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E nós confessamos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí, Paulo ele começa a relatar as várias aparições do Senhor. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos que de uma só vez, nós não sabemos onde isso foi, mas há 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte desses irmãos vive até aquele momento que Paulo está escrevendo essa carta. Porém, alguns já morreram, porque alguns já dormem.
Depois foi visto por Tiago, seu irmão mais velho, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, no caminho de Damasco. Então percebam que a ascensão de Jesus, ela é algo que de fato aconteceu após esse longo tempo de 40 dias antes de Pentecostes acontecer, e que foi testemunhada por muitas pessoas. Voltando para as Escrituras de Lucas capítulo 24. O que acontece? Jesus Cristo, depois de aparecer a eles, como está narrado no versículo 44 até o versículo número 49, o Senhor Jesus, depois de explicar a eles com base no Antigo Testamento, porque o texto nos diz, versículo 44, que ele de fato falou aos seus discípulos que era necessário que tudo que o Antigo Testamento, como ele descreve aqui as 3 divisões, conforme os livros de Moisés, conforme os profetas, conforme os salmos, que diz acerca de Jesus, porque o Antigo Testamento fala de Jesus o tempo todo. Depois que se cumprisse tudo aquilo que havia de acontecer, enquanto a seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e também a sua ascensão, que ainda não tinha acontecido, mas iria acontecer, o Senhor, ele abre o entendimento dos seus discípulos que estavam como se fosse fechado, para que eles compreendessem as Escrituras nesses detalhes, e os estimulou a de fato ficarem em Jerusalém para serem preparados, para serem testemunhas de Jesus a todos os povos, pregando arrependimento de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Como nós vemos nos versículos 46 a 49. E daí, passados-se os 40 dias, Jesus conduz os seus discípulos até perto de Betânia. O versículo número 50 diz: então, isso nós estamos aprendendo um pouco como fazer hermenêutica, como fazer interpretação bíblica com todas as Escrituras. Então, Jesus os leva para Betânia. Betânia era uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. Ficava bem perto mesmo de Jerusalém. Você tinha uma pequena convergência em Betfagé, como nós vimos. Essa área é muito importante do ministério de Jesus, é mais ou menos nessa região que ele começa o seu ministério como se apresentando o grande profeta de Israel, Sermão do Monte. É nessa região que Jesus, ele de fato se apresenta e é louvado a Israel como o Rei Todo-Poderoso, porque é mais ou menos nessa região, com Betfagé, onde as pessoas que vêm com ele de Galiléia, aquelas que vêm de Jerusalém para encontrá-lo ali, pegam aquelas palmeiras e começam a ovacioná-lo como o Rei, o Filho de Davi, a cantar a ele: Hosana, salva-me, Senhor, Filho de Davi. Aqui nessa região de Betânia. E é impressionante que também nessa mesma localidade, porque aqui ficava bem próximo, era a região do Monte das Oliveiras, onde ele é assunto aos céus, é onde Jesus ele é elevado às alturas, para lá, à direita de Deus, ele ser o nosso sumo sacerdote. Então essa geografia da redenção aqui nos mostra os 3 ofícios de Jesus, como profeta, como rei e como sumo sacerdote, como nós lemos em Salmo 110. Ali em Betânia, Jesus ele é assunto aos céus, e o texto nos diz que ele vai sendo erguido numa postura do sumo sacerdote que abençoa o seu povo. E erguendo-se as mãos, os abençoou. Para um judeu que presenciava o culto do Antigo Testamento, especialmente nas grandes festas, eles sabem muito bem identificar o que é isso. É claro que eu não sou sacerdote e nenhum pastor é sacerdote. Não existe mais sacerdotes no sentido bíblico da palavra.
Os ministros da palavra só são dispenseiros do evangelho. Eles não são mediadores no sentido que eram os sacerdotes do Antigo Testamento. No sentido que era lá, não. Mas a igreja de Cristo, e nós vemos que os apóstolos, eles tinham a prática ainda de abençoar o povo. Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele, de fato, despedindo-se da igreja, como ele faz em outras cartas também, lançando aquilo que nós chamamos de bênção apostólica. E isso possivelmente tem uma ligação com a prática do Senhor por meio dos sacerdotes abençoar do Antigo Testamento, agora no caso como os apóstolos, de abençoar o povo de Deus, como nós vemos lá em Números, a partir do capítulo 6, versículo 22, no capítulo 6, versículo 22 em diante, onde nós geralmente fazemos essa bênção no final do culto da tarde ou da noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. As crianças sabem disso. Porque era uma prática do sumo sacerdote, no final dos cultos, especialmente nas grandes festas, erguer as suas mãos e abençoar o povo. Isso era muito bem entendido pela igreja do Antigo Testamento, que estava acostumada com as festas, estava acostumada com o culto, onde o sumo sacerdote, com toda aquela sua beleza, nas suas vestes, nas suas indumentárias, com a sua roupa branca, com seu estofo azul, com a sua mitra, com uma testeira de ouro, escrito santo ao Senhor, com um peitoral com 12 pedras e ombreiras com 12 pedras, representando toda a igreja, se apresentava diante do povo e abençoava o povo. Imagine a imagem linda. Toda criança em Israel que participava do culto no templo poderia ver essa grande imagem. E aqui Jesus, ele como um sumo sacerdote, ele está sendo elevado aos céus. Ele está sendo erguido pelo poder de Deus. E ele está fazendo isso abençoando os seus discípulos. Aqueles que estão testemunhando esse momento da glória, da salvação da igreja. Porque não somente nascimento, não somente morte, não somente ressurreição, mas também a ascensão de Jesus está relacionada à nossa salvação. Nós passamos há poucos dias aqui o Natal, e parece que o Natal, no calendário ocidental, é o momento mais importante da salvação. Não. Todos os momentos são importantes. A ascensão também é importante. E por isso que as igrejas reformadas, elas lembram, elas não têm como dia santo, mas elas lembram o dia da ascensão do Senhor, porque é evangelho, porque a nossa salvação depende da ascensão também do Senhor. Por que depende? Porque o Senhor, ele foi lá para o céu para nos abençoar. Veja o que nós confessamos no catecismo para nos alinhar à doutrina que estamos aprendendo nesta manhã. Veja que o versículo 40, a pergunta 45, ela fala da ressurreição, mas quando chega na pergunta 46, nós confirmamos, ecoamos, porque o catecismo é um eco das Escrituras, nós ecoamos o testemunho de Lucas e dos demais apóstolos. Nós dizemos que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, por isso que está escrito aqui, e erguendo as mãos os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então nós confessamos aqui, na 46. E veja, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, para o nosso bem, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Nós não iremos falar agora sobre essa vinda, porque já vem os outros domingos do catecismo.
mas ele está lá no céu. Jesus, ele está no céu. Se alguém perguntar para você na escola, onde é que está o seu Jesus? Vocês, crianças, você vai responder o quê? Ele está no céu. Ele subiu ao céu. Os apóstolos, eles nos disseram isso, e nós dizemos amém ao que os apóstolos dizem. Nós cremos na palavra de Deus. Ele está no céu. Agora veja, essas perguntas 47 e 48 é por causa do problema dos nossos irmãos luteranos. Os nossos irmãos luteranos pisaram na bola. Fica aqui entre nós. Você que vai para a internet, então fica entre nós que assiste esse vídeo também. Os nossos irmãos luteranos, eles, com a sua doutrina de consubstanciação, eles tiveram que desenvolver uma doutrina que, desculpe Lutero e especialmente os pós-luteros, não tanto Melanchthon, mas os pós-luteranos, né, que dizia que o corpo do Senhor, ele está ao redor e está com os elementos da ceia do Senhor. É quase uma transubstanciação, como a Igreja de Roma diz. Então os luteranos creem nisso. Para eles, de fato, convencerem as pessoas dessa sua doutrina, eles disseram que quando Jesus ele ressuscita, ele de fato comunica ao corpo físico dele o atributo da onipresença. Então Jesus, para o luterano, o corpo de Jesus, ele está presente também em todos os lugares. E Lutero interpretava isso porque ele literalmente quis entender quando Jesus disse, isto é o meu corpo, em relação ao pão, ele estava dizendo, isto é meu corpo. Ele brigou, foi feio o negócio. Só não chamaram a polícia, mas foi feia a coisa. Mas nem todo mundo é perfeito, perfeito só nós, né? Eu gosto de dar esse ditado meio sarcástico, perfeito só nós. Foi um erro do luteranismo isso. Onde o corpo está, o corpo é limitado, o corpo de Jesus não poderia ser alterado. De fato, nós recebemos a imortalidade, mas o corpo de Jesus ele foi mantido, ele agora está em glória e em glorificação, e nós teremos um corpo semelhante ao dele, mas a natureza humana permanece limitada. Ela não está distribuída como é de fato a sua natureza divina, porque como Deus, Jesus está em todos os lugares. Então essa pergunta e resposta 47 e 48, essas duas perguntas, elas são para esclarecer que nós somos distintos dos luteranos em relação à doutrina do sacramento da ceia. Porque nós cremos sim, como a pergunta e resposta 47 diz, que Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos, e ele prometeu isso. Ele não disse isso antes de subir aos céus? Ele disse o quê? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É claro, ele não é infiel à sua palavra. Como verdadeiro homem, ele também é verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, ele não está mais conosco, senão nós o veríamos. Ele está à direita de Deus dos céus, mas segundo a sua natureza divina, ele está conosco, e por isso que ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós ministramos a ceia do Senhor, não somos nem católicos romanos, que dizem que o pão e o vinho se transformam no sangue e no verdadeiro sangue, verdadeiro corpo de Jesus, nem somos luteranos, que dizem que de algum modo o corpo de Jesus está nesses elementos. Nós somos distintos. Nós cremos que Jesus está realmente conosco em seu espírito e que espiritualmente ele nos alimenta em mistério com o seu corpo e sangue, que não estão no pão nem no vinho. Está todos os pedacinhos com ele lá no céu, senão seria difícil para Jesus estar se despedaçando a cada momento que nós estivéssemos recebendo a ceia do Senhor. Essas duas perguntas aqui, e de modo nenhum isso compromete a pessoa do Cristo, porque vocês sabem, né? Quem está estudando teologia vai aprender mais detalhes sobre isso, que o Senhor Jesus ele é verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, em uma só pessoa, não duas pessoas
em um ser, mas duas naturezas em um ser. Jesus é verdadeiro homem e Jesus é verdadeiro Deus. Pastor, eu não entendo isso. Não se preocupe, bem-vindo ao clube. Eu também não entendo, mas eu confesso por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, uma só pessoa, duas naturezas. E quando nós dissemos que a natureza humana está lá, nós não estamos dividindo a pessoa. Por quê? Porque onde está a natureza humana, a natureza divina também está. Porque a natureza divina é onipresente. Então ele está conosco aqui e ele está com a sua natureza humana indivisível à direita de Deus. E nós podemos adorá-lo onde ele está. Ok? Então vejam, esclarecida a questão dos nossos irmãos luteranos, vamos agora para ver que o Senhor ele está no céu para nos abençoar. Ele foi para lá não para ficar numa rede, dormindo, esperando ser acordado por uma trombetada de um arcanjo. Papã, acorda, e ele acordar. Sim, Senhor, vou lá buscar os meus amados, vou destruir os meus inimigos, vou implantar novo céu e nova terra. Ele não está lá dormindo, o Senhor. O Senhor está trabalhando lá. Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando para abençoar você, para abençoar sua família, para nos abençoar como sua igreja. Ele está trabalhando. E quando nós aqui estamos adorando ao Senhor Jesus, você não está vendo Jesus aqui, porque Ele está à direita de Deus quanto à sua natureza humana. Você está adorando Jesus no céu e Ele está aqui por seu Espírito, mas Ele está lá trabalhando. E Ele está aqui por seu Espírito trabalhando também. Veja que o nosso catecismo, ele representa e ele explica que essa ação do Senhor em se apresentar como sumo sacerdote, ele é erguido aos céus, abençoando-nos, continua contínua onde ele está. É claro que Jesus não está lá com as mãos levantadas, mas esse ato mostra que ele está nos abençoando. Em primeiro lugar, veja o texto nos diz, ele é o nosso mediador. Primeira resposta é, primeiro ele é nosso advogado no céu diante de Deus. Quando nós falamos de advogado, nós estamos falando aquele que fica entre nós e o juiz. E no termo bíblico, advogado, ele era não um profissional da lei, mas ele era o amigo mais íntimo da pessoa. Então imagine, quando você pensa no tempo do Novo Testamento e no tempo bíblico, quando você falava advogado, você não pensava num homem com uma maleta e com o vademecum indo ao juiz lhe defender. Um cara que você conhece naquele momento que você encontra ele ali no escritório. Eu estou com uma bronca pesada para ir para um juiz aqui, você pode quebrar meu galho. Ele diz assim, aí posso? Não conhece você? Não. Era a pessoa mais íntima que poderia testemunhar de você a autoridade e tomar a sua culpa caso você fosse transgressor. Jesus, ele é o nosso mediador, ele está lá diante de Deus, e ele é aquele mediador que me conhece melhor do que a minha esposa, que me conhece melhor do que o meu amigo de adolescência, que me conhece mais e melhor e mais profundo do que papai e mamãe. Tem melhor amigo do que Jesus? Tem melhor advogado do que Ele? Tem melhor mediador do que Ele? Para estar diante do Pai, porque Ele passou todas as provações que eu e você passamos em nossa vida aqui na terra. Hebreus diz que em tudo Ele foi provado, em tudo Ele foi tentado, para que Ele pudesse ser um sumo sacerdote nosso, perfeito, que se compadece por aqueles que Ele morreu. Jesus, ele está lá à direita de Deus como seu advogado, como seu mediador, para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu morri por Luiz, eu morri por Júlia, eu morri por Fabrício Filho, eu morri por Sueli, eu morri por Rafael. Eu conheço todas as tentações, Senhor, eu passei por essas tentações. Eu posso aqui me apresentar como de fato o defensor dele e o propiciador entre tu, ó Pai, e ele. Aquilo que
Nós sabemos por João. João diz: olha, filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, um parácletos, nós temos um mediador diante de Deus, Jesus Cristo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. E é uma propiciação tão poderosa que, se fosse necessária, expiaria o pecado de cada ser humano. Mas como é objetiva, como visa a igreja, você. Então ele está lá para lhe advogar, Vânia. Ele está lá para advogar. Ele está lá para ser o mediador. Ele está lá para, de fato, interceder por você, em favor de você. E você louva a Deus. O nosso catecismo, ele vai falar também que ele está lá também porque a nossa carne no céu está. Isso é como uma garantia, um penhor, de que também nós seremos levados para lá. Vocês sabem disso, né? Na noite da traição, antes de morrer, Jesus Cristo, ele disse aos seus apóstolos que ele estava indo para a casa do Pai para preparar-vos lugar. Ele estava indo para a cruz. Ele estava indo para morar, ele estava indo para morrer, ele estava indo para abrir um novo e vivo caminho para as mansões celestiais, para a grande cidade e real cidade de Deus que é a Jerusalém celestial. Ele disse: eu vou preparar lugar, e se não fosse assim eu não vos teria dito, e eu vou voltar para buscar vocês. E quem que está lá? É carne, é natureza humana que está lá. Jesus não é um fantasma, viu, gente? Jesus não é um fantasma. Nós não somos gnósticos, nós não somos aqueles que creem que matéria é algo ruim. Deus criou a matéria, Deus criou o mundo, e por isso que ele disse: tudo é muito bom. O mundo material é mundo de Deus, é mundo que vai ser restaurado. Lembre-se que nós veremos no final de tudo um novo céu e nova terra, e os justos herdarão a terra, e o seu corpo será ressuscitado. Seu corpo que hoje em dia sofre as consequências da queda, sofre as consequências do pecado, você fica velho em má qualidade de vida. Você sofre doenças, você tem medo de pegar um câncer, você tem medo de ficar doente e não poder trabalhar e perder o emprego e não poder sustentar a sua família. Você tem medo de morrer e deixar sua esposa e filhos sem o cuidado. Você tem isso por causa da consequência da nossa queda. Nós morremos, fisicamente também. Mas existe um homem, pelo menos que por seu próprio poder, porque a gente sabe que Elias e que Enoque estão lá, mas que um só, por seu próprio poder, ele venceu a morte, tem um corpo glorificado, e essa carne, a natureza humana glorificada, está onde? À direita de Deus no céu. Se ele está lá, eu também estarei. Eu posso ter certeza que lá irei também estar, porque Jesus ali está. Eu quero usar uma ilustração que meu professor de homilética usou uma vez, e um amado, ele também era meu amado pastor, né? Quando eu era presbítero e ovelha, ele dizia o seguinte: quando ele pregava sobre a ressurreição, ele pregava sobre essa ressurreição como sendo esperança para nós termos um novo corpo, ele pegava a ilustração de um parto normal. Então, num parto normal, quando o obstetra ou a obstetra, ela vê a cabeça da criança saindo, ela sabe que tem um corpo que vem seguindo aquela criança. Então, o corpo saindo, a cabeça saindo, o corpo segue. A mesma coisa, a nossa cabeça, que é Cristo, está no céu. Nós somos o seu corpo, nós iremos para lá. Então, se eu e você estamos sofrendo as consequências da queda em nosso corpo, saiba que no céu está aquele que é homem verdadeiro e que é a nossa garantia que nós também teremos um corpo celestial. Não um corpo espiritual, mas um corpo novo em glória, que tem relação com esse corpo em humilhação e corrupção. Se você quer aprender mais sobre isso, leia em 1 Coríntios 15. Então veja, você pode ter esperança que se Jesus está lá, eu irei para lá.
É claro, pode acontecer que você vá para lá antes da ressurreição. Jesus pode tirar você agora, como pode tirar a mim agora, e nós entrarmos no céu ainda sem esse corpo, nosso corpo ser depositado na terra e eu esperar a volta do Senhor. Beleza, mas um dia nós iremos voar. Se nós estivermos vivos, quando o Senhor Jesus voltar com os seus santos, os mortos ressuscitarão primeiro e nós voaremos. Crianças, nós voaremos. E isso não é porque você será um super-herói dos Marvels, nem X-Men, nem qualquer coisa do tipo, mas porque Jesus, Ele já fez isso. A terceira bênção que nós temos, final bênção, para chegarmos ao final da pregação, é que Ele nos enviou o seu Espírito como penhor. Vocês sabem quando isso aconteceu, né? Pentecostes. Pentecostes, ali o Senhor batizou a igreja com o Espírito Santo. Ali no Pentecoste o Espírito foi derramado na igreja. Até antes disto, o Espírito agia sim na igreja, regenerava, mas não na intensidade depois da ascensão e no derramamento do Espírito em Pentecostes. Ali foi algo fenomenal. O Espírito está agora em você. Não é mais no templo em Jerusalém, mas o Espírito está na igreja. E não só na igreja como corpo coletivo e místico, mas na igreja também como indivíduo. Você, membro em particular, que está em Jesus, é habitação do Espírito de Deus. E Jesus, ele foi para o céu, assunto para cumprir a sua promessa. Ele havia dito: se eu não for, não vos enviarei o outro Consolador. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que testemunhará e que capacitará vocês para serem minhas testemunhas a todas as nações, começando de Jerusalém. Eu vou e vou mostrar a minha glória, porque eu e o Pai enviaremos o Espírito para morar em vocês e para que vocês possam ser minhas testemunhas a todas as nações. E a doação do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, é de fato a garantia de nossa salvação. Por quê? Porque ele é o selo, ele é o penhor. Sabe quando você chega nos Correios e você quer mandar uma carta lá para Recife, ou uma encomenda lá para Recife? Aí você chega lá no Sedex e você quer pagar Sedex, mais caro do que tudo no mundo, e aí você chega lá no Sedex e diz assim: olha, eu quero mandar um presente para o meu namorado que está lá em Recife. Aí você chega lá com uma caixa. Até que aquela caixa não receba o selo da empresa, você não tem nenhuma certeza de se aquela caixa vai chegar no destino. É claro que o correio, especialmente brasileiro, erra muito nisso, né? Mas a gente está falando aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo para a redenção. É aquilo que Efésios capítulo 4, versículo número 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando o Espírito ele é dado à igreja, ele está selando a igreja. Ele está dizendo: a igreja chegará ao seu destino, que é a redenção total. O Espírito lhe foi dado quando você, pela graça de Deus, foi regenerado. Quando você, pela graça de Deus, recebeu o arrependimento e fé. Você recebe o Espírito, porque é o Espírito que opera todas as obras de Jesus. E Jesus, ele disse: eu vou para o céu e vou derramar esse Espírito em vocês. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Toda a igreja é batizada com o Espírito Santo. Não tem um membro da igreja que não tenha o Espírito Santo. Toda a igreja é batizada com o Espírito Santo. Nós só temos que viver uma vida de santificação, ou seja, nos enchendo do Espírito. Encher-se do Espírito é de fato ser cheio da palavra de Deus, a palavra cantada, como nós cantamos os salmos, a palavra meditada, a palavra lida, a palavra de fato pensada. As boas conversas, nós nos enchemos do Espírito Santo dessa forma. E somos transbordantes no Espírito quando essa palavra está sendo transbordada em nós por meio de boas obras que louvam a Deus e que são conforme a sua lei. Então notem, meus irmãos, ele foi para o céu, ascendeu, e ele nos enviou o seu Espírito como uma garantia. O termo fala penhor. Sabe quando você vai
querer pegar um empréstimo em algum banco e o banco chega para você e diz assim: o que é que você tem de garantia para mim? Você tem uma casa, você tem um carro que possa me deixar aqui como um penhor, como uma garantia? O Espírito é um penhor. Se o Espírito já foi dado a mim e a você, de fato nós receberemos a salvação plena que Jesus conquistou para nós. Então veja, o Espírito é o penhor. E é pelo poder desse Espírito que nós vivemos a nova vida em Jesus. E é pelo poder do Espírito Santo que nós buscamos as coisas que são do alto. E não buscamos as coisas que são da terra. Você sabe que quando nós aceitamos o Senhor pela graça de Deus, quando o Senhor, Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos espiritualmente com Ele. E nós recebemos o Espírito Santo e pelo poder do Espírito nós podemos de fato viver essa nova vida. Essa nova vida que é mortificação para o pecado e uma vida nova frutificando e buscando as coisas que glorificam a Deus. O texto base dessa afirmação que eu quero ressaltar é Colossenses 3, 1 a 4. Veja o poder do Espírito Santo, Colossenses 3, 1 a 4. O verdadeiro poder do Espírito Santo que se manifesta na vida de uma pessoa. Hoje em dia muitas coisas são faladas sobre uma vida cheia do poder do Espírito Santo que não tem nada a ver. Quando você vai ver a vida da pessoa, você vai ver outro poder operando nela, e não do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, para nós encerrarmos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo não está na dúvida aqui, mas de fato vocês não foram ressuscitados com... Busquem, essa palavra, esse verbo buscar aqui é, de fato, se esforcem perseverantemente, procurando. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado onde? À direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos lá com Ele, a nossa carne está no céu. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está aqui enfrentando os hereges, os falsos apóstolos, os falsos mestres, que estavam querendo impor sobre a igreja uma espiritualidade baseada em regrinhas humanas. Eu acho que cada um de nós podemos ter vivido em certas denominações que as regrinhas humanas eram os meios que nós iremos ser espirituais. A igreja em Colossos, que Paulo não conhecia, nunca tinha visitado a igreja em Colosso, estava sofrendo um ataque de hereges, talvez uma mistura entre judaizantes e gnósticos, que estavam proibindo casamento, que estavam dizendo que você teria que guardar dias santos, como o sábado, por exemplo, como as luas novas, como os dias de festas, como estava dizendo que você não podia comer isso ou comer aquilo, beber isso ou beber aquilo que ele chamou de rudimentos do mundo, como versículos 20 aos versículos de número 23, e que não tinha valor nenhum contra os sentimentos pecaminosos, porque você pode ver, na maioria dessas denominações, onde as regrinhas são os meios de santificação dos crentes, é pecado cavernoso, escondido, começando por seus líderes, começando e se estendendo por todo o rebanho, muita hipocrisia. Eu digo isso porque eu já vivi isso. Então Paulo ele faz o contraposto, ele está dizendo, olha, essas coisas não. Versículo número 3 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados. Então todas essas regrinhas falsas desses falsos apóstolos, falsos mestres, que querem que você, por meio de regrinhas, se santifique e vive um culto ascético, que não tem valor nenhum para a sua carne, ao invés de vocês ficarem fazendo isso, pensem em Cristo, busquem Cristo.
Ele exterminou todos esses cerimonialismos, esses rudimentos do mundo, que não tem valor nenhum contra a natureza terrena. Veja a natureza terrena, que é prostituição, versículo 5. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas coisas vocês andavam, naquele tempo lá, vocês viviam nelas, vocês não só andavam, era a própria vida de vocês. E aí ele manda a gente se despojar de tudo isto que é dessa terra. Não é o seu iPhone, não é o seu A10, A11, sei lá o que é, não é isso, não é seu carro, não é seu trabalho, essas coisas da terra, mas é isso aqui, ó. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintam uns aos outros, se dispam desse velho homem, revistam-se do novo homem. E o que é buscar as coisas do alto? Veja o versículo 12. Revista-se como eleitos de Deus, santos e amados, humildade, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportem uns aos outros, perdoem-se mutualmente como alguém tenha motivo de se queixar contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Veja o que é buscar as coisas do alto. Veja o que é viver aquilo que Jesus Cristo fez por você. Veja o que é, de fato, a bênção de ter Jesus no céu. Você pode viver buscando essas coisas que aqui estão. Isso é viver a fé que diz: creio que Jesus foi assunto aos céus. Quantos de nós muitas vezes nos enganamos, né? Achamos que viver as coisas do alto é viver socado nos quatro cantos da igreja. Quantos pastores destruíram suas casas? Quantas mulheres destruíram seus casamentos porque viviam socados dentro da igreja, não cuidando dos seus filhos e filhas? Porque é a vida espiritual. E dentro da igreja é que está rolando todas as fofocas, maledicências, impurezas, lascívias, intrigas. Enquanto que você, como uma mulher fiel, cuidando do seu marido e do seu esposo em casa, indo, não negligenciando os cultos no Senhor, e se dedicando como esposa auxiliadora e mãe fiel aos seus filhos e filhas, você está sendo muito mais espiritual, e sendo submissa no Senhor ao seu marido, você está sendo muito mais espiritual do que as beatas evangélicas que enchem os templos de hoje. E você, homem, que cuida fielmente do seu trabalho para sustentar sua esposa, para fazê-la tão bela espiritualmente e até fisicamente, se possível for, para você, cuidar dos seus filhos como modelo da sua casa para os seus filhos, sendo um fiel patrão ou fiel empregado, você está mais espiritual, muitas vezes, do que muitos homens que estão no púlpito falando a vocês aquilo que eles dizem ser palavras de Deus. E você, jovem, que tem as suas devocionais em casa, que se mantenha em castidade e santificação, esperando no Senhor o seu cônjuge, muito mais espirituais do que muitos homens que se dizem vocacionados ao seminário e estando lá estudando. A vida religiosa, quando não é compreendida a ascensão de Jesus e os benefícios, e nós não buscamos as coisas que são do alto, é uma vida de hipocrisia, é uma vida de farsa, é uma vida de uma espiritualidade semelhante à dos fariseus, que Jesus disse: se vocês não passam dessa santidade aí, vocês não verão o reino dos céus. Compreendem? E por isso que nós podemos louvar a Deus, porque Jesus está lá na direita de Deus, né?
que até esses pecados que nós poderíamos ter vivido no passado, o Senhor perdoa, porque Ele é o nosso advogado. Ele perdoa e Ele tem o poder, de fato, de nos lavar com o seu sangue, porque Ele derramou o seu sangue para isso, para nos purificar e nos resgatar e nos livrar de todos esses rudimentos do mundo, dos falsos profetas e falsos mestres que enchem a cabeça de muita gente aí com heresias e doutrinas de homens e até de demônios. Nós podemos esperar e temos a esperança que nossa carne está no céu e nós iremos encontrá-lo, Ele irá nos resgatar plenamente. Nós temos o Espírito Santo que aplica toda essa obra e que nos faz e nos dá poder de buscar essa mortificação da carne e viver o fruto do Espírito. Isso é uma alegria. Esse sermão não é para tornar você desesperado, mas é para você se encher de esperança naquele que está à direita de Deus, que subiu ao céu para ficar à direita de Deus. Para você ficar louvando e confiar somente naquele que é o Senhor, que foi assunto ao céu para nos abençoar. Porque o texto nos diz, para encerrarmos mesmo de verdade, enquanto Ele estava abençoando, Ele foi levado aos céus e a nuvem do Senhor, uma nuvem, o escondeu da vista deles. Alguns comentaristas dizem que essa nuvem seria a Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus, como aconteceu na santificação do templo. E agora Jesus entra no Santo dos Santos, verdadeiro no céu, nessa ascensão dele, para de lá se manifestar como nosso Rei. E para lá Ele está, e lá está, para lá nós o adorarmos, como seus discípulos fizeram. Encerrando. Versículo 52. Então, adorando-o, veja que Jesus é Deus, porque os discípulos adoraram a Ele. Adorando-o, voltaram para Jerusalém, fruto da verdadeira fé. Eles obedeceram, eles foram para Jerusalém. Eles estavam cheios de alegria. Fé que se manifesta em obediência e alegria verdadeira em Cristo. E eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Fé que direciona-nos agradecermos a Deus por Jesus. Eles estavam no templo, claro, nessa época, eles ainda estavam confusos, eles ainda estavam lá no templo de Jerusalém, mas depois de 10 dias aqui, o Pentecoste aconteceu. Então, se alegre em Cristo, viva essa vida nova em Jesus. Confesse com conhecimento mais ainda agora, que o Senhor é assunto ao céu para nos abençoar. Amém.